No Êxodo, capítulo 3, nos versos 13 a 15, o Eterno Pai, conversando com Moshe, o Eterno Pai revela o seu nome ali, a Moisés. É o que a gente vai ler aqui, neste versículo aqui, do livro do Êxodo, capítulo 3, verso 13 a 15. Moisés disse a Deus: quando eu aparecer diante do povo de Israel e lhes disser, o Deus de seus ancestrais enviou-me a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Deus disse a Moshe, Irie, Asher, Irie, eu sou, serei o que sou, serei. E acrescentou, eis o que você deve dizer ao povo de Israel, Irie, eu sou, ou eu serei, enviou-me a vocês. Além disso, Deus disse a Moshe, diga isto ao povo de Israel, Iud-Rei, Vav-Rei, Adonai, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre. Desejo ser lembrado dessa forma, geração após geração. Então aqui o próprio Pai se identificou a Moisés e disse que o seu nome é Iud-Rei, Vav-Rei. E que o Eterno Pai quer que esse nome seja lembrado de geração em geração. É o que o texto bíblico aqui do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 15 diz. O Eterno Pai diz que quer ser lembrado por esse nome, geração após geração. Porque muitos, mesmo dizendo que são servos do Deus Altíssimo, estão ocultando o nome do Eterno Pai. Não estão aceitando esta origem hebraica. Porque Iud-Rei, Vav-Rei são 4 consoantes do tetragrama hebraico, que é Iud-Rei, Vav-Rei. No Êxodo, capítulo 6, versos 2 e 3, também fala sobre o nome do Eterno. O Eterno Pai continua confirmando o seu nome aqui. Êxodo, capítulo 6, versos 2 e 3, diz: Deus falou com Moshe, dizendo-lhe, eu sou Adonai, apareci a Abraão, Isaac e Jacó, como El Shaddai. Apesar de não me ter feito conhecer a eles, por meio de meu nome, Iud-Rei, Vav-Rei, Adonai. Então, o Eterno Pai disse aqui para Moisés que ele apareceu a Abraão, a Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, como Deus Criador do Universo, Deus que tem toda a essência e poder, mas não tinha dito o seu nome a Abraão, a Isaac e a Jacó. Se revelou como Deus Todo-Poderoso, mas disse o seu nome a Moisés, que é Iud-Rei, Vav-Rei. Então, ainda no livro do Êxodo, capítulo 34, no verso 6, Deus diz mais outra vez. E tem diversos outros textos bíblicos também, mas aqui eu pesquisei nesses aqui e vou falar nesses versículos aqui. Êxodo, capítulo 34, verso 6.
diz o texto. Adonai passou diante dele e anunciou: Iude rei, vav rei, Iude rei, vav rei. É Deus misericordioso e compassivo, lento para irar-se, rico em graça e verdade. Então aqui o texto bíblico está dizendo que Deus, ele é cheio de graça e de verdade. Então a graça do Eterno Pai, ela vem desde o início da criação. Porque muitos dizem que o Antigo Testamento não é da graça é só o Novo Testamento. Mas o Eterno Pai sempre teve a sua graça com o seu povo. O primeiro a ter a graça do Eterno Pai foi Adão. Porque o Eterno Pai deu a graça da vida. E ele viveu 930 anos. Viveu mais de 900 anos. Então, não é a graça de Deus. E aí existem diversos outros personagens bíblicos que viveram a graça do nosso eterno Deus Criador. Eu vou passar aqui vou voltar para o capítulo 20 do Êxodo. O capítulo 20, verso 1 a 6. Aqui nesses versículos, o Eterno Pai disse ao povo de Israel que esse povo não era para ter outro Deus diante dele. Que esse povo não deveria fazer imagens de escultura nem se prostrar perante elas. E na continuação do texto diz que Deus é misericordioso com aqueles que lhe amam e guardam os seus mandamentos. No texto bíblico, Deus diz, eu vou ler o texto aqui, eu vou ler o texto aqui do Êxodo 20, do verso 1 ao verso 6. Aqui, se a gente refletir sobre esses versículos aqui está colocando no ponto de tudo que esse povo jamais deveria esquecer o nome do seu Deus, do seu eterno Elohim, aquele que se manifestou a Abraão, a Isaac, a Jacó e a Moisés. E esse povo já sabia quem era esse Deus. Ele se revelou pelo seu nome. E se esse povo tinha esse nome como Deus, como Elohim, eles não deveriam viver segundo os costumes das outras nações. Não deveriam adorar Deus de pau, Deus de pedra, Deus de ouro, nenhum tipo de imagem de escultura. Porque ele disse, eu sou Deus, eu sou o Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu não sou um Deus morto que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Então o Eterno Pai determinou que esse povo deveria adorar a Ele, como o único Deus, Criador do universo e de tudo que há. Então, o início desses versículos dizem que é do versículo 1 ao versículo 6, é o que eu vou ler. E você que ama a palavra do Eterno Pai, estude a Bíblia, para ter o conhecimento da palavra do Eterno Deus. O texto bíblico diz, então falou Deus todas estas coisas, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o Eterno Pai, o Eterno Deus Criador do Universo, Ele se revelou pelo seu nome, e esse povo deveria adorar Ele
pelo seu nome, pela sua essência, pelo seu poder e por sua majestade. Porque aquele povo conhecia deuses diferentes, que eram os deuses egípcios e os deuses de outras nações, que eram deuses feitos por mãos humanas, e eram deuses animais, eram deuses homens, eram astros. Então, o Eterno Pai disse: eu sou diferente de todos eles, eu sou o Criador, eu criei o céu, a terra, o mar e tudo que há, e só Ele deve ser adorado. Então, a diferença é essa, do nosso Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e o de Rei Vav-Rei. Ele se revelou ao seu povo pelo seu nome, para que esse povo soubesse a quem deveria adorar, a quem deveria servir. Então, em Deuteronômio, capítulo 5, versos 32 e 33, o Eterno Pai diz que esse povo jamais deveria se desviar dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos, da sua palavra. O Eterno Pai diz, Deuteronômio 5, versículo 32 e 33, os textos dizem: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, a determinação do Eterno Deus Criador aqui é que esse povo não deveria jamais se desviar dos seus mandamentos, das suas instruções. Deveria seguir sempre em frente e não se desviar, não ter outros deuses, não adorar imagem de escultura, nem a ninguém. Ele é o foco de todas as coisas, que é o que o ser humano deve fazer. É seguir os mandamentos do Eterno Pai, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. É o que o mandamento determina. E o Eterno Pai diz que aquele que for fiel a seus mandamentos terá longos dias de vida sobre a terra. E aquele que não é fiel aos mandamentos do Eterno Pai será destruído. É exatamente o que o texto diz aqui. E a gente vai ler também, esses versículos dizem: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, os mandamentos do Eterno Pai têm que estar na nossa mente, em nosso coração. E eu vou continuar aqui nesse versículo seguinte, que é o versículo 7, que é um mandamento dos pais para os filhos. Eu vou ler o versículo 7, que ele diz aqui: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Então, está vendo aqui o reforço da palavra do Eterno Pai, que o Eterno Pai diz que a gente não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Deve viver os mandamentos do Eterno Pai Criador, ao deitar, ao levantar e por onde for. Viver em família, unido no amor do Eterno Deus Criador. Então, se as famílias, aqueles que dizem que amam a Deus, se aqueles que dizem que amam a Deus vivessem esses mandamentos aqui, o mundo seria outro. Porque quando Deus está na frente de todas as coisas, tudo é diferente. Existe paz, existe bênçãos, prosperidades, saúde. Porque na sua palavra diz que se o povo for fiel aos seus mandamentos, o Eterno Pai tira todo tipo de praga e todo tipo de doença. Então o mundo está na desgraça que está por desobedecer
aos mandamentos do eterno Deus Criador. E esse eterno Deus, ele é de eternidade a eternidade, de geração em geração. Pode passar céus e terra, pode passar todo o universo, mas esse Deus, ele é eterno, para sempre. Nada se criou por si próprio, mas o eterno Deus criou tudo com o seu poder.